Boa noite, amigos de Ideal Espírita. Desejo a todos uma noite agradável e abençoada. É com imensa alegria que a Escola do Quilo de Itabuna, na Bahia, inicia a 10ª Jornada Espírita através das redes sociais do canal YouTube do IC. Chamo-me Jacuí Pitanga. Sou trabalhadora da Escola do Quilo de Itabuna, Bahia. Queremos, neste momento, dedicar a 10ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna ao companheiro especial de Ideal Espírita, Senhor João Batista de Jesus Neto. Carinhosamente, Senhor Joãozinho. Pessoa que continua conosco, mas em outra dimensão. De conduta ilibada, exímio divulgador da doutrina espírita, trabalhador incansável na seara do Cristo, onde passou, semeou luz e amor. Nós te agradecemos pela colaboração a essa Escola do Quilo, sempre presente nas doutrinárias, ora como ouvinte, ora como palestrante, e em diversos eventos aqui realizados. Obrigada mais uma vez pelas orientações, pelo apoio e estímulo a esta casa. Somos gratos eternamente, pois disse André Luiz: aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Fica aqui registrada a nossa gratidão. Senhor Jesus, permita-nos declarar iniciada a 10ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna. Continua direcionando nossas atividades. Envolve toda a equipe de trabalhadores na sua luz e no seu amor. Continua permitindo a cada um a paz e a saúde. Rogamos ainda a Ti, Mestre Jesus, que nunca nos falte a força para lutar, a fé para acreditar e a graça de Deus para sustentar a nossa fé hoje e sempre. Todo amor verte de Deus. Na ajuda, o ajudador é o mais beneficiado. A energia amorosa que expande passa por ele antes de atingir o objetivo. Por isso, quando você ajudar alguém, não se orgulhe. Lembre-se que Deus é que lhe dá essa oportunidade. Agradeça a Ele por isto. O Pai que está em mim é que faz as obras. Exemplificou Jesus. Livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Palestrante da noite, Patrick Pires da Costa, natural de Nanuque, Minas Gerais. Radicado em Itabuna, Bahia. Graduado e pós-graduado em Direito. Promotor de Justiça. Trabalhador do Grupo Espírita Casa de Guará, na cidade de Itabuna, Bahia, e do Grupo Espírita Porto da Esperança, na cidade de Ilhéus. Expositor espírita. Convidamos Patrick Pires da Costa, que falará sobre o tema Preparando um Caminho para um Novo Amanhecer. Seja bem-vindo. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam uma vez mais. De início aqui eu gostaria de externar a minha alegria e a minha gratidão, em primeiro lugar a Deus, em seguida a Jesus e nesta oportunidade aos queridos amigos da Escola do Quilo de Itabuna, que realiza a sua 10ª jornada e que nos dá a alegria de mais uma vez participarmos, pensando sobre o Evangelho, pensando sobre Jesus e as suas lições esclarecidas pela doutrina espírita. Eu guardo, e já falei isso muitas vezes, um grande afeto por esta instituição, pelos nossos queridos confrades, pela espiritualidade amiga que assessora, nos dando este ponto de luz para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa ali estar sendo cantado, possa estar ali sendo vivenciado através da prática da caridade moral, da caridade material, da fraternidade. Então, muito obrigado a vocês e para nós é uma alegria termos
mais uma oportunidade de pensarmos juntos, de nos reunirmos energeticamente neste momento de pandemia, nos tocando espiritualmente. E a temática, desde a temática central, quanto os subtemas, nos convidam a relembrarmos, pensarmos, estudarmos aquilo que de melhor a humanidade tem, como código, como bússola para a sua conduta, para a sua consolação, para o seu esclarecimento, que são as lições de Jesus, que são as lições que nos foram passadas e testemunhadas pelo nosso querido Mestre Nazareno. A temática central vai nos lembrar de uma passagem evangélica quando Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, crede também em mim. Mostrando ali Jesus, no momento que nós vamos abordar de uma maneira ampla, mais adiante, em que ele, ao mesmo tempo em que fortalece os seus laços de amizade, de fraternidade com os seus apóstolos, em que vai ali relacionar as lições fundamentais para eles terem como norte em suas vidas, em suas tarefas, em suas missões, ele vai também dando conhecimento dos fatos que se sucederiam, mas convocando, chamando a atenção aos seus seguidores para uma vivência, um entendimento, um enfrentamento espiritual dos desafios, um enfrentamento espiritual das dificuldades, das aflições. Então, ao anunciar tempos difíceis, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, não se abale, não se confranja o vosso coração. E nos convida a uma postura de fé. Crede em Deus, crede também em mim, para que nós que nos consideramos seguidores do Cristo, que nos consideramos simpatizantes da sua mensagem, que nos consideramos muitas vezes cristãos, para que nós estejamos a lembrar da vida imortal, da imortalidade do ser, como foi dita essa imortalidade e como foi comprovada pelo próprio Jesus, que após a sua morte, a morte do seu corpo físico, ressurgiu, reapareceu, materializou-se para os seus seguidores e fez aparições por cerca de 40 dias e só depois ascendeu espiritualmente ao céu e agora se encontra no comando, como sempre esteve desde a formação do planeta, no comando de nosso planeta. Jesus não pode ser limitado, restrito a uma concepção de um profeta, de apenas um líder momentâneo, um líder religioso, não. Jesus é o líder, na sua expressão mais sublime, de todos os habitantes, de todos os moradores, de todas as formas de vida do planeta Terra. É um espírito que alcançou o grau de perfeição, é um espírito puro e é um espírito que está perfeitamente identificado, afinizado, sintonizado com as leis e com a vontade de Deus. Jesus é o porta-voz divino na Terra, é o executor das diretrizes maiores de Deus. E nós precisamos lembrar disso, da nossa essência, que não é corporal, que é espiritual. A vivência corporal é uma circunstância momentânea que nos dá a oportunidade de experienciarmos novas possibilidades para que o espírito vá se engrandecendo em conhecimento, em sabedoria, em amor. Então, é um convite a nós voltarmos o que há de melhor. Porque lembremos, Jesus, ele nos trouxe palavras de vida eterna, como ele próprio foi identificado assim por Simão Pedro. São ensinamentos que não se perderão nunca, porque são universais e principiológicos. Ele também, ali mais próximo ao final do chamado sermão profético, fala: é mais fácil passar o céu e a terra, mas as minhas palavras
não passarão. Então, os problemas que muitas vezes nós possamos identificar na religião e nos religiosos não dizem respeito a Jesus, porque Jesus vem nos trazer a mensagem pura, sublime, soberana de Deus, da lei de Deus. Nós é que precisamos nos atualizar nas nossas compreensões, nas nossas formas de entendimento da vida e das relações. A questão é nossa, como intérpretes, e não na essência, na fonte sublime que Jesus nos traz. Lembremos-nos de uma passagem, inclusive, que ele próprio, em determinado momento, deixou clara. Porque até hoje nós ainda vemos muitas pessoas interpretando as mensagens e as passagens de Jesus à luz de ensinos que antecederam em muito a vivência material de Jesus no meio de nós. Jesus é interpretado à luz do Antigo Testamento, que tem o seu valor, cumpriu um papel histórico muito grande e ainda hoje, naquilo que representa a vontade de Deus e não apenas leis civis ali que foram muitas vezes atribuídas ao divino, mas que eram concepções humanas, mas no que é divino, nos mandamentos, ela é sublime e é divina. Mas muitas vezes o Evangelho, os ensinos de Jesus são interpretados por nós humanos conforme as concepções já ultrapassadas, já superadas, que o antecederam. Daí porque, para que nós alcancemos esta característica das palavras de vida eterna, daquela água viva que jamais cessará, que Jesus ofereceu no poço de Jacó, a mulher samaritana, para que nós possamos acessar isso, nós precisamos nos atualizar, para que possamos compreender as mensagens e os testemunhos de Jesus. Para isso, a doutrina espírita veio, não como uma religião, mas como um conjunto de ensinos, de experiências que a espiritualidade nos oferece, sob a supervisão e concessão de Jesus, para que nós possamos lembrar tudo o que ele disse, compreender o que ele disse, inclusive nos nossos contextos atuais, compreender também a vida, lançando este farol também para trás, essa luz, para que nós possamos compreender, com os ensinos dos Espíritos, as passagens pretéritas e que tenhamos também um facho de luz grandioso para a frente, para o futuro, para que o nosso caminhar, em nosso caminho, o caminho que nós vamos trilhar, o nosso caminhar possa estar iluminado. Então a doutrina veio relembrar tudo o que Jesus disse, esclarecendo tudo isso e nos dizendo outras coisas, desdobrando aquelas sementes de luz e de amor que Jesus lançou no terreno dos nossos corações, nós ovelhas que o temos todos como um bom pastor, ainda mesmo aqueles que não assim o identificam, não o compreendem, mas ainda assim são ovelhas e o nosso pastor, o nosso mestre é que cuida de nós. Então, a temática central nos remete ao Evangelho de João. O Evangelho de João, sobretudo os capítulos 13 e 14. E também os subtemas, o nosso tema, preparando o caminho para um novo amanhecer. E teremos também a abordagem da essência da lei de Deus, amor, árvore que plantamos, que será desenvolvido pela nossa querida Abigail Guimarães, de Vitória da Conquista. E não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede e também em mim, no encerramento do evento com o nosso querido Alisson Guedes, de Pernambuco. E a nós a função de pensarmos um pouco, refletirmos dentro deste contexto, no preparar o caminho para um novo amanhecer. Lembremos desta atualidade da mensagem de Jesus, que no Evangelho de Lucas, Jesus, depois de um contexto em que era zombado pelos judeus, sobretudo os fariseus e saduceus, ele nos traz uma lição grandiosa. Está lá em Lucas, capítulo 16, começa ali do versículo 13, 14, 15, 16, 17, em que Jesus
em que é registrado por Lucas que os fariseus eles eram avarentos. Ouviam todas as coisas que Jesus ia ensinando, ia falando, e zombavam de Jesus. Zombavam de Jesus. E Jesus, então, chama-os a caírem em si, um convite à tomada de consciência, falando: ó, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Então, está falando daquela apresentação que nós costumamos exibir para o mundo, para nós mesmos, para a sociedade. Então, a nossa persona. Então, nessa leitura curta, muitas vezes míope, ilimitada, num processo de autossabotagem, de autoenganação, e aí era o contexto daqueles fariseus que zombavam de Jesus, nós somos aquilo que nós dizemos ser, o que nós nos vendemos diante dos homens. Mas aí vem Jesus com a lição, dando a oportunidade da reflexão e da mudança. Mas Deus conhece os vossos corações. Coração colocado aqui como essência, matriz, a origem do Espírito, simbolizando a fonte dos nossos movimentos. Porque eu posso ter um movimento que exteriormente é bonito, aparentemente caritativo, mas o que me move a fazê-lo é a busca pelo reconhecimento das pessoas. Então, eu não estou servindo verdadeiramente ao outro. Eu estou fazendo algo que pode até beneficiar o outro, mas eu estou servindo ao meu próprio ego. Faz a caridade para si, para receber o pagamento, entre aspas, do reconhecimento, dos elogios. Então Jesus falava: olha, por fora, sepulcros caiados de branco, mas podridão por dentro. E espiritualmente o que vai importar é o que nós somos e não o que nós aparentamos ser. É a nossa essência. Quando retornamos à pátria espiritual, na vivência ali do tribunal da consciência, não é o aparente que vai pesar na balança da justiça divina, mas é o que é imanente, a nossa essência, que vai se aperfeiçoando com as possibilidades de cada experiência. Então, Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, o que é puramente elevado para os homens, que tem o fim, o objetivo dos ganhos materiais limitados, para Deus poderá ser a abominação, se aquilo que eu faço exteriormente não for expressão de um sentimento verdadeiro de amor, de fraternidade, de respeito e de justiça. E aí vem Jesus, conforme está registrado em Lucas, capítulo 16, versículo 16, dizer: a lei e os profetas vigoraram até João. João Batista, João que anunciou a chegada de Jesus, a chegada do Messias. João que serviu ali como esse elemento de separação de um momento da nossa relação como sociedade, como humanidade, com o divino, com depois um outro momento em que nós nos elevamos nos degraus evolutivos e passamos então a ter uma melhor possibilidade de compreensão do divino com a chegada de Jesus, que foi anunciado por João. Então Jesus vai dizer: a lei mosaica, que está no Antigo Testamento, que está no Pentateuco mosaico, está na Torá, e os profetas e os ensinos dos profetas que sucederam a Moisés, vigoraram, tiveram plena vigência até o momento em que João anunciou Jesus. Desde aquele anúncio, que aí foi sucedido pela o início da tarefa apostólica de Jesus, que foi batizado por João, o Batista, escolhe os seus discípulos, então passa a ter a sua missão ostensiva. Daí para frente, muda-se o padrão. E aí Jesus disse: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então,
é anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam para nele entrar. Então, o reino de Deus é anunciado a partir de João e os homens se esforçam para nele entrar. Ora, mas já não havia um desejo, um anseio anterior dos judeus de todos os tempos de entrar no reino de Deus? Sim, havia, mas era uma compreensão menor, era uma compreensão muito limitada, em que até essa dimensão espiritual do reino de Deus era percebida, era entendida como algo exterior, como algo localizado, com os modelos nossos humanos, como se existisse um determinado palácio, um determinado reino, só que agora na dimensão espiritual, para onde os eleitos seguiriam. E então Jesus vai nos ajudar a compreender de que reino, onde está este reino. E também em Lucas ele vai nos dizer que o reino de Deus, nós não precisamos, e não adianta procurá-lo aqui ou acolá, ou em qualquer lugar o aspecto exterior. Porque o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. Então a nossa caminhada, na sua essência, não é exterior. A nossa caminhada é interior. O exterior é só um cenário com múltiplas possibilidades para nos estimular, para nos possibilitar ter um êxito nesta caminhada. Mas a luta é toda íntima, a conquista é pessoal. E Jesus fala ali, depois de mencionar em Lucas, que a partir de então o reino de Deus é anunciado, os homens se esforçam para nele entrar, que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Então mostra que a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, é imutável. E é imutável porque é perfeita, é eterna. Porque a eternidade é um atributo de Deus que ele imprime naquilo que ele cria. Então a lei de Deus é eterna, é perfeita, é imutável, não precisa se modificar. As leis humanas vão se modificando, porque vão se atualizando para se aproximar da essência da lei divina. E aí é natural que hajam as modificações que vão acontecendo. Às vezes parece existir um retrocesso, mas quando o olhar é mais distante, para um período temporal maior, nós vamos verificar que no final do ciclo o resultado é positivo. Nós nos aproximamos mais das leis divinas. No entanto, a lei de Deus, por ser perfeita, eterna como o próprio Deus, ela é imutável. Então, vejamos que maravilha de ensino. Só que aí quando nós vamos passear pelos capítulos 13 e 14 do Evangelho de João, nós vamos ver um contexto bonito, um contexto belo, um contexto de amor, de fraternidade, mesmo sendo ali precedendo aqueles momentos difíceis que Jesus passaria por conta da maldade humana, da ignorância humana, que ainda existem em uma monta grande ainda, num percentual muito grande na nossa terra, menor do que a época do que o Cristo aqui estivera, mas ainda existe. E nós vamos ver ali na escrita bela de João, um apóstolo amado, que muito amava Jesus e que por ele era muito amado, que traz ali textos que são lindíssimos, que são um verdadeiro poema escrito, os diálogos finais de Jesus com os seus apóstolos, em que está inserida esta frase: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, como também está a lição do caminho que nós precisamos seguir. E está a lição do amor, que é esta árvore que nós precisamos, que ela já foi semeada em nossos corações, mas nós precisamos ir regando para que essa semente possa germinar, gerar essa árvore grande, frondosa, bela, que dê sombra, que dê frutos, que possa servir de alimento para nós e para todos os viajores que se encontrarem conosco no caminho. Então, Jesus tem uma passagem interessante ali no capítulo 13 de João, que é em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. E então, Jesus vai
e aí ele se abaixa, tem ali aquela bacia com água, e convida ali Pedro, né, o primeiro apóstolo escolhido, aquele que teria um papel de liderança entre os demais apóstolos, para tomar a posição para lavar os pés. E então Pedro acha aquilo inapropriado, tendo em vista a relação de hierarquia que ele identificava de Jesus com ele, com os demais apóstolos, com todas as pessoas. E ele fala: mestre, nunca lavará os meus pés. Nunca. Ele não falava por uma revolta, mas porque ele não conseguia compreender a grandeza daquele ato. E então Jesus responde: se eu não lavar, não tens parte comigo. Veja, se eu não lavar, não tens parte comigo. E então, Simão Pedro, que queria continuar tendo parte com Jesus, mesmo não compreendendo perfeitamente aquela passagem, ele vai e diz: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha, já que tem que lavar, então não lave só os pés, mas as mãos e a cabeça. A cabeça naquela simbologia do verdadeiro batizado, da unção. E as mãos como as nossas ferramentas de trabalho, do trabalho caritativo, do toque amoroso, do passe, do nosso labor do dia a dia. Então, Pedro quis engrandecer aquele momento na sua compreensão. E então Jesus fala: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. No decorrer do capítulo vai descrever que este vós está limpo, mas não todos, porque Jesus já fazia uma referência ali implícita a Judas por conta da sua queda, por conta da sua traição. Mas tem um detalhe aqui que, se nós não pararmos para fazer uma análise cuidadosa do Evangelho, ele passa despercebido, ali como se fosse algo circunstancial. Mas vejam, Pedro pede a Jesus que não lave só os seus pés, mas a cabeça e as mãos. E Jesus fala: não, não é necessário. Se você tiver os pés limpos, todo o resto estará limpo. O que é que nós podemos extrair daí? Fazendo um exercício de vivência da fé raciocinada e não dogmática. O que é que nós podemos extrair? Os pés representam a parte do nosso corpo que nos levam pelas estradas da vida, pelo nosso caminhar, pela a sequência das nossas escolhas, das nossas decisões. E então eu posso escolher caminhar por uma estrada limpa que nos leva a Deus, que está florida ao seu redor, em que nós possamos caminhar na direção do bom, do justo e do belo. Ou nós podemos escolher atalhos pedregosos, nós podemos escolher caminhos enlameados. E então, veja, se o caminho escolhido ele é bom, ele é justo, ele é pautado no amor, na fraternidade, na verdade, então tudo isso vai se refletir em nossas vidas, porque os pés vão estar sinalizando, denunciando as nossas escolhas. Qual o sentido, qual a direção que eu escolhi e que eu tomei então partido, passei a caminhar. Então, está nessa simbologia. E os pés vão decidir o caminho a ser tomado com base no que há em nosso coração. Não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai. Porque o espírito está cheio, porque vai sair daquilo de que está cheio o coração, a nossa essência espiritual. Então, o coração estando puro, estando ali temperado no amor, na verdade, na justiça, ele vai nos conduzir por um caminho limpo, para um caminho correto, que vai nos levar a Deus, vai nos levar a este reino de Deus, mas que não é no aspecto exterior que está.
dentro de nós. Então, vejam a simbologia. Façamos boas escolhas. Escolhamos o caminho certo. E aí, nós vamos encontrar essa paz de espírito. Nosso coração não vai se turbar. A árvore do amor vai crescer. E nós estaremos numa preparação adequada para este amanhecer de uma nova era. É inclusive o título de uma das obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que ele nos mostra ali parte dos bastidores espirituais deste momento de transição, deste momento que marca a passagem do planeta de expiação e provas, em que as dores ainda são acerbas, são grandiosas, são relevantes, para uma etapa evolutiva mais atenuada em relação ao mal, às dores, que é o planeta de regeneração, que é esta nova era. E no horizonte, nós já podemos ver aqueles raios do nascer do sol dessa nova era, do amanhecer dessa nossa era, dessa nova era. Mas nós precisamos estar vigilantes e em oração para entrarmos no fluxo, no rio da vida que vai nos levar para o oceano do amor divino. Então precisamos estar atentos. E aí, no capítulo 13, a partir já da sua parte final, tem algumas orientações de Jesus, repletas de amor, repletas de verdade. E não é um verniz social, não é algo exterior, mas é a verdadeira expressão do amor daquele espírito puro, perfeitamente identificado com Deus. E Jesus inicia em determinado momento, ali no capítulo 13, no versículo 33, que costumeiramente é apontado como a idade que Jesus tinha nesta época, na época desta fala, ali nos seus últimos dias, embora os historiadores digam que isso é uma idade aproximada, mas no capítulo 13, versículo 33, assim Jesus inicia uma nova locução naquele diálogo que ele travava, ali naquele momento da última ceia, da Santa Ceia, um momento de congregação com seres amados, com seus companheiros, com os multiplicadores e exemplificadores primeiros, ali naquele contexto, da sua mensagem, dos seus testemunhos. E aí ele fala, filhinhos, olha que forma carinhosa, filhinhos. Jesus, em determinado momento, fala, já não vos chamo de servos, mas de amigos. A amizade, que é aquela relação escolhida dentro de um contexto de amor, de fraternidade, de verdade. Mas aqui ele vai adiante, coloca-se na condição de um irmão mais velho, tutor daqueles irmãos mais novos, e inicia no seu vocativo, filhinhos, ainda por um pouco estarei com vós. Então, falando uma verdade que doeria muito para os seus seguidores, mas ele vai emoldurando a sua fala em amor. Filhinhos, ainda por um pouco estarei convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo, digo também agora, como ele vinha dizendo para os judeus nas suas falas, que iria para um lugar, mas para onde ele iria, os demais ainda não estavam prontos. E aí, na sequência, Jesus traz ali uma fala que deveria estar na cabeceira das nossas camas, na parede em frente à nossa cama, ao nosso local de trabalho, que é a essência da sua vivência. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Então, e vejam que ele coloca um novo mandamento. Mas o amor já não era um mandamento entre os 10 mandamentos, lá na lei mosaica, nós não vamos encontrar ali em Deuteronômio, em Levítico, a lição do amor. Sim, vamos encontrar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Mas veja, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus em primeiro lugar. E ao próximo, na mesma medida que eu já consigo me amar. Então, no Antigo Testamento, nós temos a lição do amor, mas ela tem como régua, como baliza, como pedra de toque, como elemento de mensuração, o que eu já consigo amar. Então, se eu não me amo muito, se eu sou uma pessoa ainda que trago lá as minhas dificuldades, no meu auto-amor, na minha autoaceitação, eu só vou conseguir amar o outro nessa medida. E só vou conseguir amar a Deus também nessa medida no máximo. Porque, como dissera João, se nós não amarmos o irmão a quem nós vemos e que é filho de Deus, como conseguiremos amar a Deus? Que ainda não conseguimos claramente ver, mas perceber a sua presença na obra da criação. Então, mas agora Jesus faz, é um novo mandamento, porque tem um detalhe ali, que vos ameis uns aos outros, não como a si mesmo. Eu não mando mais, não reproduzo o mandamento da lei mosaica, que foi inspirada pelo próprio Jesus para um momento anterior da humanidade, em que havia uma rebeldia, quase uma selvageria da humanidade. Mas agora eu coloco como modelo de amor, como parâmetro, como padrão, não o amor humano, material, mas aquele amor que eu exemplifiquei, testemunhei, comprovei, eu, Jesus. Né? Jesus falando. Então, vejam que Jesus nos coloca ali num patamar diferenciado. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amo, ou assim como vos amei, conforme a tradução. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus aqui elegeu o elemento de identificação de quem verdadeiramente o segue, para além da retórica, para além da eloquência, para além de discursos, para além de atos exteriores. O que verdadeiramente vai marcar, vai identificar, vai carimbar simbolicamente alguém como um verdadeiro seguidor de Jesus é a vivência sincera do amor. Tentando amar, buscando ter como exemplo o amor que ele, Jesus, exemplificou. O amor que perdoa, o amor que compreende, o amor que se cala quando o outro não tem condição de entender. O amor que é paciente, porque sabe que cada pessoa está no seu tempo, no seu momento, tem a sua história, tem as suas características, as suas idiosincrasias. Então, o amor que traz todas essas características, que o apóstolo Paulo colocou lá na sua primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, é doce, é benigno, não suspeita mal, não desdenha, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, o amor carrega os atributos de todas as outras virtudes, da fé, da esperança. Por isso ele é o maior de todos. As outras virtudes são apenas parcelas, manifestações compartimentadas deste maior sentimento, desta maior virtude, deste maior valor, desta maior lei, que é a lei de amor. Então nós seremos conhecidos como seguidores do governador planetário, independentemente de nós sermos religiosos, pela vivência e testemunho do amor. Quem é amoroso no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, tendo ou não religião, acreditando em vigília, conscientemente ou não em Deus, em Jesus, se ele amar, ele será um seguidor de Jesus. Só que quando Jesus diz que vai para um lugar em que os outros não poderão ir, isso gera uma angústia e uma dúvida entre os seus seguidores. E Pedro ali, que fazia o papel meio que porta-voz do colégio apostólico, fala: Senhor, para onde vais? Jesus reproduz: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Mostrando que, veja, uma questão de tempo, uma questão de preparação. Jesus disse que foi preparar este mundo espiritual,
Lembremos que, conforme muitas informações espirituais, nós na Terra passamos por um momento de verdadeira reconstituição dos ambientes espirituais. Os ambientes espirituais de dor e sofrimento estão sendo remodelados com a nossa contribuição de encarnados, com as nossas energias, doadas pelos bons pensamentos, exauridas com o apoio dos bons pensamentos, da prece, da vivência da caridade, potencializados com todos os momentos de reuniões, de encontros em que o amor está na pauta, como elemento principal, a fraternidade e a justiça. Então Jesus diz que vai preparar esse ambiente espiritual e que, por enquanto, eles não poderiam seguir, mas em outro momento poderiam seguir. E Pedro então falava: Senhor, por que não posso seguir-te? Por ti eu darei a minha vida. Por ti, Senhor, eu darei a minha vida. Mas eis que Jesus, com a sua visão além do alcance, com a sua visão espiritual, ele vai dizer: tu darás a vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado por 3 vezes. Então Jesus sabia que aquilo que Pedro prometia não era ainda uma condição para o agora, daquele momento. Que Pedro, de fato, era sincero no seu falar, mas ainda não estava fortalecido na sua fé, que iria ter como consequência a sua coragem. Ele ainda não tinha naquele momento, teria posteriormente. E aí ele lança a Pedro uma fala, oferece a Pedro uma fala que Pedro compreenderia momentos depois, quando Jesus sendo preso e os seguidores de Jesus sendo procurados, ele sendo indagado se não era um seguidor de Jesus. Alguém fala: olha, eu vi com aquele Nazareno, e ele fala: não, não, e ele nega Jesus por 3 vezes. Nós todos sabemos a história. E quando ele termina de negar pela 3ª vez, o galo canta. E ali Pedro tem a confirmação de que Jesus, mais uma confirmação, é o Messias, que tinha conhecimento dos acontecimentos. Na Santa Ceia, ele antecipa no processo final de traição de Judas, porque Judas já estava tendo seus diálogos com os representantes ali do Sinédrio, os principais sacerdotes, mas iria concretizar a traição ali depois da Santa Ceia. E Jesus faz depressa o que tem que fazer, o que decidiu fazer, o que pretende fazer. Jesus já sabia do que se passava na mente e no coração de Judas, assediado pela espiritualidade inferior, ali simbolizada e sintetizada na tradução bíblica como o diabo, como Satanás. Jesus estava ali, o amor encarnado sendo o elemento de influenciação de todos, mas Judas permitiu-se cair sob a influência de um espírito inferior, de um grupo de espíritos inferiores, com uma condição espiritual muito aquém de Jesus, mas por um processo de afinidade e sintonia, deixou-se influenciar e no exercício do seu livre-arbítrio fez a escolha equivocada. Mas então, dando sequência àquela fala, aquele diálogo, Jesus, que já dissera ali para os discípulos que iria ser levado a Jerusalém, seria preso, torturado, morto, ser crucificado, morto, mas depois ressurgiria ao 3º dia. Isso gerou uma aflição, um aperto no coração dos seus discípulos. E então, eis que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Onde está a vossa fé? Tenham a fé, porque se ela for, como dissera antes, do tamanho de um grão de mostarda, vai mover as montanhas do medo, da culpa, da aflição. Então, tenham esta fé. Eu venci o mundo. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que eu digo, o que eu falo não é de mim, mas do meu Pai que me mandou.
Jesus vai lançar luzes em nossa compreensão e em nossos corações. Tendes fé. E a gente brinca às vezes, né? Fala, qual é a sua fé? É o tamanho de um saco de pipoca. Onde está a sua fé? Não é uma fé fanática. Não é uma fé em que nos leva a uma visão míope. Não, uma fé raciocinada a partir dos elementos que nós já temos. Mas ele segue. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Jesus está dizendo, nós não vamos ficar desabrigados. Nós sempre estaremos numa casa, no reino de Deus, na criação divina, não neste reino de Deus no sentido de último estágio, mas na criação divina, na morada divina, nós sempre teremos um lugar correspondente ao nosso nível evolutivo, que é uma decorrência das nossas escolhas. Ninguém morre. Ninguém morre. Repito, terceira vez, ninguém morre. Todos aqueles que partiram em decorrência de um incidente, seja um acidente, seja uma enfermidade, seja um crime praticado por alguém, todos esses, neste momento, respiram, vivem, pensam, têm uma atividade mental, estejam acordados ou dormindo, ou em repouso, todos vivem numa esfera, numa dimensão correspondente à sua condição evolutiva. Todos são tutelados por espíritos amigos, mesmo quando façam as escolhas equivocadas. Mas um pai, uma mãe, alguém que ama verdadeiramente, não coloca condicionantes ao seu amor. Vai amar. Vai respeitar as escolhas, mas vai amar. Estará ali à disposição para o auxílio. Estará sempre renovando os convites para a mudança. Nós somos imortais. Nós somos imortais, todos nós. Nós somos imortais. Vamos passar por experiências de término de uma etapa, de fechamento de um ciclo, mas continuaremos vivos, continuaremos respirando, pensando, vibrando e fora do corpo de maneira mais intensa, com maior propriedade, com um assenhoreamento em determinado momento das nossas diversas, múltiplas experiências, não só da atual. Mais adiante ele fala, vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vejam ali a lição, o esclarecimento e a consolação que Jesus nos traz. Só que Jesus não se contenta em parar por aí. E gera ali, cria ali uma certa provocação positiva para os seus seguidores, para os seus apóstolos, para que eles possam compreender a essência espiritual do que estava a ensinar. Ele diz que vai para um lugar. Pedro quer ir. Pedro não compreende porque não pode ir. Mas Jesus fala, olha, tem muitos lugares. Para onde eu vou não podeis ir ainda. Mas depois eu voltarei e levarei comigo. E isso poderia mantê-los naquela concepção ainda de reino de Deus exterior. Mas aí Jesus dá sequência à sua fala e diz, mas mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha, Jesus estava falando que ia para um lugar, que ia preparar, que eles não poderiam ir, mas que depois voltaria para buscá-los. Mas depois ele fala, mas vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho. E então, quem era aquele que era cheio de dúvidas, de inseguranças, de uma forma mais
talvez clara e declarada, o apóstolo Tomé. E ele então faz uma indagação que deveria ser premiada, porque foi essa indagação que abriu o caminho, que colocou a bola na marca do pênalti para Jesus nos esclarecer, dar o arremate final. Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus então diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão através de mim. Então, a partir daquele momento, Jesus fala: o caminho é vivenciar a vida de acordo com este padrão que eu estou a testemunhar, a ensinar e a vivenciar. É isso, é fazer da sua própria vida este caminhar, tendo Jesus como a estrada que vai nos levar ao reino de Deus. Esta estrada interior, este caminho que nós precisamos colocar em nossos corações. Vejam que maravilha. E ele dá sequência para que não reste dúvida. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e onde tendes visto. Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, o que for suficiente. E Jesus retruca: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como então perguntas? Mostra-nos, ou pede-nos, mostra-nos o Pai. Jesus não era Deus, mas era uma demonstração da lei divina, da lei de Deus, da lei do amor. Então, que caminho é que nós precisamos preparar? Nós precisamos preparar os nossos passos. Nós precisamos permitir que Jesus lave os nossos pés com o seu exemplo, com as suas lições, baseadas no amor. E com os pés lavados, nós poderemos caminhar sobre ele, caminhar por ele, caminhar com ele, para então encontrarmos este reino de Deus em nós, onde quer que estejamos, para que possamos vivenciar já um pouquinho em nós desta nova era, deste novo mundo de regeneração. Como dizia Chico Xavier, pode ser mundo de expiação e provas da porta para fora, mas aqui em casa é mundo de regeneração. Nós precisamos, existe uma canção interpretada por Leonardo, cantor sertanejo, chamada Um Sonhador. Tem uma parte bela da canção que ele fala: eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. Minha vida segue o sol no horizonte dessa estrada. Vejam, ele fala uma verdade. A música caminha no amor entre casais, mas nós podemos ampliar isso para o amor na sua totalidade. Nós não temos conhecimento preciso, apenas intuitivo, do que é que a gente vai fazer nesta vida, para onde é que eu vou, de que maneira. Mas é preciso que nessa estrada nós possamos olhar para o horizonte e ver o sol. E ter o sol como nosso guia. Como nosso guia. Porque aí nós não vamos nos perder. E o nosso caminho estará iluminado. Nós vamos vencendo cada um, vamos superando, diminuindo a nossa sombra individual e, por conseguinte, a nossa sombra coletiva, colocando luz. Porque a sombra ainda é uma característica que nós possuímos no nosso psiquismo, mas ela vai se dissipando à medida que o espírito vai se purificando e se torna luz plenamente. Então, nós precisamos eleger este sol no horizonte. Este sol é Jesus. O sol das nossas vidas, o Rei Solar. Porque aí nós não vamos nos perder. E precisamos eleger aquilo que ele marcou como elemento de distinção,
que é o amor. Há uma outra canção interpretada por Elton John, grande cantor, artista, musicista britânico, que tem como nome You Gotta Love Someone, né, no meu inglês ruim aqui, em que traz como ideia central: você precisa de amar alguém na sua vida. Nós precisamos amar alguém, entre aspas. Busca amar o máximo possível. Este é o verdadeiro sentido da vida. E aí nós podemos nos perder muitas vezes perguntando: qual é o caminho para a paz? Para encontrar a paz. Grande símbolo da paz, temos Mahatma Gandhi. E Gandhi tinha uma frase interessante. Ele falava: não existe um caminho para a paz. Olha aqui, que frase pesada, que frase difícil. Não existe. E se a gente parar por aí, pode gerar: nossa, então agora, né, vamos para onde? Não existe um caminho para a paz. Mas aí depois ele vem: a paz é o caminho. A paz é o caminho. E aí, como a paz é apenas uma faceta de algo maior, nós poderíamos modificar a descrição desta ideia sem perder o seu sentido, sem negá-la, mas ampliando a outra percepção. Não existe caminho para o amor. O amor é o caminho. Jesus é o Verbo divino, é o amor encarnado, como o próprio João Evangelista o definiu. Jesus é o caminho. Então, nós não temos que ter um caminho para encontrá-lo, mas convidá-lo para morar em nós, para nos ajudar a identificar o reino de Deus que está dentro de nós. Passamos momentos difíceis. A humanidade vem repetindo momentos difíceis que marcam processos de superação de um grau evolutivo, são sinais dos tempos, do fim dos tempos, como Jesus elucidou lá no seu sermão profético, dizendo que teríamos momentos de falsos cristos e falsos profetas, que se nós não tivermos cuidado vão enganar até os eleitos. Teremos guerras e rumores de guerras, epidemias, ai das grávidas naqueles dias. Aqueles que estiverem nos montes não saiam. Vejam nós aqui, enclausurados, presos em nossas casas, sem poder sair, as pessoas atemorizadas, as gestantes. É um dos momentos destes, anunciados por Jesus como sinais dos tempos. Mas ele diz que a misericórdia divina antecipa estes fatos, essas ocorrências para o nosso bem, para o nosso chacoalhar, para que nós saiamos de uma zona aparente de conforto e nos dediquemos à vivência do amor, da vivência da fraternidade. E aí lembramos de um livro de Leon Tolstói, grande escritor russo que viveu entre 1828 a 1910, desencarnou no ano em que Chico Xavier reencarnou. E ele, nos últimos momentos da sua vida material, ele passava por muitas reflexões sobre o divino, sobre o sentido da vida, sobre o aproveitamento da vida. E aí escreveu um livro, O Reino de Deus está em nós, o Reino de Deus está dentro de nós, em algumas traduções. Mas quando ele desencarna, em determinado momento, ele volta a escrever pelas mãos gloriosas de Dona Ivone do Amaral Pereira. E oferece uma obra chamada Ressurreição e Vida. E lá, a obra, temos aqui uma edição física da obra Ressurreição e Vida. E inicia o primeiro capítulo com o título O Reino de Deus. E ele vai compartilhar conosco, dar o seu testemunho do que aconteceu quando ele chegou no mundo espiritual. Daquele momento de autoavaliação da sua vida material. E ele diz o seguinte, em determinado momento do capítulo: carreguei para o túmulo esse pesar.
que ele definiu como a sensação de que não aproveitou a vida como deveria. Que já tinha anseios, que já tinha intuições, que depois ele viu que era espiritualidade o inspirando, mas que ele deixou adormecer, que não aproveitou como poderia. Foi um homem bom, mas poderia ter feito mais. E então ele fala, carreguei para o túmulo esse pesar. Ou seja, nos últimos dias da vida ele já tinha esse pesar, essa consciência de que poderia ter feito mais. E esse pesar se acentuou aquém do túmulo e se transformou em aflição. Veja, Jesus falou, não se turbe o vosso coração, mas ele ficou aflito no mundo espiritual. Em vergonha depois e em remorso. Compreendi, por isso, que além dos umbrais da morte, o mérito que se nos permite é aquele que o amor confere. E eu que desejar amar, sem realmente ter amado, que fora rancoroso quando devera ser brando de coração, que usara da impaciência e do desdém, quantas vezes, onde se recomendariam a ternura e o interesse complacente, entendi que nada sabia, que nada fizera de bom e que urgia reaprender tudo o que uma alma necessita para a reabilitação de si mesma ante o próprio conceito. Então ele vivia aquela aflição íntima, aquele constrangimento íntimo, tribunal da própria consciência. E nas suas preces, ele, Leão Tolstói, espírito, passou a solicitar aos irmãos maiores, os tutores espirituais, que o ajudassem a receber uma lição, a ter um norte para compreender, para saber como agir, para como melhorar no seu fazer, como melhor extrair a lição de Jesus. E ele se viu transportado espiritualmente para um local onde havia uma relva, alguns jovens sentados em torno de um senhor ali, assentado numa pedra, com os característicos dos judeus da época do Cristo. E então ele se alojou ali entre os outros que praticamente não perceberam a sua chegada e viram que eram jovens espíritos preparando-se para a reencarnação breve e pediam àquele senhor que falasse algo que pudesse ficar em seus corações como intuição, como inspiração durante as suas vidas, para que eles não se perdessem durante a reencarnação. E ele vai perceber, diante daquele momento, que aquele que falava era o espírito daquela personagem do Evangelho que nós conhecemos como Zaqueu, aquele homem baixo que subiu a um sicômoro para ver Jesus e que foi visitado por Jesus e que fez um compromisso de se reaver com a justiça, reparando aqueles que tenha eventualmente exasperado nas cobranças, ele como alguém que era um cobrador de impostos, que era um publicano, e que iria repartir os seus ganhos com as pessoas e ficaria apenas com o mínimo necessário para a sua vida. E então aqueles jovens pedem aquele espírito que fora Zaqueu para que fale alguma coisa. E Zaqueu, ao molde dos testemunhos, que é um método que é tão forte, que nos aproxima de quem fala, que mostra a humanidade, as dificuldades, as lutas de quem fala, ele começa a dar um testemunho do que aconteceu com ele, Zaqueu, depois da morte do Cristo. Ele fala da sua frustração. Ele fala que buscou seguir os apóstolos, João, Pedro e outros, mas que os apóstolos foram meio que indiferentes a ele. E ele se sentia culpado e achava que era porque ele era um publicano, uma pessoa considerada negativamente, de má vida pelos judeus. Depois ele compreenderia que não, que cada apóstolo estava muito envolto nos seus compromissos e ele aparecia como mais um necessitado ali, mas que não chamava uma atenção especial. E que aquilo foi frustrando ele, que ele cumpriu tudo o que ele disse com Jesus. Mas um dia ouviu falar daquele homem convertido de Damasco, Saulo, um homem inteligente, um homem ligado ao Sinédrio, e que se convertera, que vira Jesus e que dali em diante mudara completamente a sua vida. Que agora passara a se chamar Paulo, se intitular Paulo, pequeno, fazendo-se pequeno diante da grandeza do Cristo. E aquele homem viera então a Jerusalém dar o seu testemunho, e ele fora ouvira de joelhos, emocionado, chorando, o relato de Paulo falando da estrada de Damasco.
Depois ele aguarda para conversar com Paulo. E Paulo vai atendendo as pessoas até que atende a ele. Ele conta das suas aflições, das suas frustrações, da dor do mestre ter partido, da indiferença dos apóstolos. Fala que estudou muito, que conhecia já o evangelho, mas não sabia muito o que fazer. E aí então ele descreve, Leão Tolstói descreve o testemunho de Zaqueu, do que Zaqueu ouviu de Paulo de Tarso, que dissera: não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, reclama trabalho, atividade. E ele, Jesus, precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias, de boa vontade para a propagação da verdade que nos trouxe. Tu, Zaqueu, que possuis noções da prática da beneficência, porque já havias mais ou menos praticado antes do teu encontro com o Mestre, testemunha o teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram. Tal é o segredo da boa prática da nova doutrina. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece, rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, e o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. E então Zaqueu diz que daí fiz de tais conselhos o meu lema. Passou a propagar os ensinos de Jesus, a vivenciar a caridade dentro do que já podia, do que conseguia, do que tinha capacidade, seguindo essas orientações de Paulo. E ele vai dizer que foi assim, só assim, que ele pôde encontrar o reino de Deus. E o último parágrafo do capítulo 1, do primeiro capítulo do livro Ressurreição e Vida, capítulo que traz lá o reino de Deus, é um convite, uma orientação, uma advertência de Leão Tolstói para todos nós, quando nos diz: e se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino de Deus que Jesus dá notícias, qual o caminho para isso? Ama os desgraçados. Cada lágrima que enxugares em seus olhos, cada conselho bom que dispensares ao pobre desarvorado da vida, é mais um passo que darás em direção a esse reino, que finalmente encontrarás dentro do teu próprio coração, que assim aprendeu o cumprimento da suprema lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós precisamos dar estes passos nessa estrada. Então precisamos nos preparar, nos ungir com o óleo do amor, com a manifestação através da caridade, que auxilia, que compreende e que perdoa. Então que todos nós, diante desta nova era que já aparece ali no horizonte, que possamos trilhar os nossos passos através daquele que é o caminho da verdade e da vida. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dando força, nos dando esperança, nos dando fé, nos dando amor, para que estejamos sempre em movimento, na direção do Pai que está dentro de nós. Muita paz a todos e que Jesus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus por nos permitir realizar a 10ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna. Agradecemos ao palestrante da noite, Patrick Pires da Costa. Que Deus continue inspirando, alimentando tua fé
e lhe oportunizando o trabalho na Seara do Cristo. Agradecemos a todos os trabalhadores e ouvintes de Ideal Espíritas que direta e indiretamente contribuíram para que esta jornada acontecesse. A Escola do Quilo de Itabuna convida a todos os ouvintes para amanhã, dia 18, às 20 horas, assistirem através do canal YouTube do ICEI o segundo dia da nossa jornada espírita, com a participação da nossa irmã Abigail Guimarães, que falará sobre o tema Amor, Árvore que Plantamos. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que com a ajuda recebida podemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigada a todos. Uma boa noite.